O empreendedorismo para mim sempre foi um estilo de vida. Eu nunca teve um momento em que eu vou empreender. Eu sempre tive isso como a minha primeira opção, desde muito criança. Então, eu comecei a empreender, eu estava na segunda, terceira série, mais ou menos, que é realmente muito novinha, né? Acho que não conheço ninguém que empreende dessa época. Claro que nessa época a gente não chamava de empreendedorismo, a gente chamava isso de tem que se virar, tem que fazer acontecer. Então, eu lembro que eu entrei para aquela escola de crianças maiores e tinha uma cantina, gente, tinha uma cantina. E aquilo, assim, aquela cantina brilhava os meus olhos. Mas eu não tinha dinheiro para comprar na cantina. E eu era uma menina muito consciente. Sempre fui muito além do meu tempo no sentido de responsabilidades. Então, eu sabia que eu não podia ficar pedindo dinheiro pro meu pai, porque não era a nossa realidade. E eu olhava para aquela cantina, olhava para a merenda que a escola dava, era uma escola do governo, então acho que toda escola do governo no Brasil dá comida, né? E eu falava, como é que eu vou fazer para comer nessa cantina? Eu queria os chicletes, eu queria o tic-tac, eu queria aquele Deep Leak do pozinho azedo. E eu tive uma ideia. A minha geração estava saindo do papel de carta e entrando no papel de fichário, de colecionar mesmo, né? Antigamente se colecionava papel de carta e a gente estava começando a colecionar papel de fichário. Então eu pedi um bloquinho de fichário pro meu pai de papel, bem baratinho, e eu fazia arte nas bordas do papel e vendia na escola, 5 centavos, não me lembro quanto era. E com esse dinheirinho eu ia lá na cantina e eu assim bancava os chicletes para mim e para as minhas amigas. E ali eu comecei a empreender. Então, o empreendedorismo para mim, ele sempre foi a minha válvula de escape, a minha saída, sabe, para a realidade que eu vivia. Então, nunca teve um momento em específico. Eu sempre empreendi de forma muito genuína mesmo, de essa é a minha oportunidade de ser diferente no mundo, de mudar a minha realidade. Entendi. E olha que engraçado você falar sobre isso, porque eu sei que você também é artista. Sim, E você já empreendeu com as suas artes, não assim nesse comecinho, mas no futuro, assim, né? sim, Depois de passar por tudo isso. Fala um pouco sim. disso. Eu depois, né, que eu trabalhei, entre aspas, quando eu era Uhum. criança, eu fiz várias outras coisas. Na escola eu vendi a vida inteira. Eu vendi Aham. trufas, eu fiz tudo que eu pude. Mas depois que eu fiquei mais velha, que eu saí da escola, eu fui fazer faculdade de arquitetura e o meu primeiro empreendedorismo mesmo, assim, meu primeiro ato empreendendo foi com decoração de festa, que não deixa de ser uma arte, né? Aham. Então a gente ia lá, fazia as decorações de festa para festa infantil, para batizado. Hoje em dia é chá revelação, né? Mas na época era chá É. de bebê. E eu comprei uma empresa, foi um passo assim muito significativo, porque nós começamos bem pequenos, fomos para a pedreira lá no Brasil, compramos algumas pecinhas de madeira, de Aham. louça e começamos a fazer arte. Comprava lá umas bexigas e fazia arte em forma de decoração. Inclusive, sem eu saber que depois eu seria artista visual, o nome era Joy e como se fosse, vamos dizer, o merchan, né? Era arte em celebrar. Então sempre teve a Uau. arte envolvida de alguma maneira. Aham. E aí nós trabalhamos, nós compramos uma empresa que já existia, meses depois que a gente começou a empreender. Eu lembro que na época a gente pagou, sei lá, 10, 15 mil reais, mas era um passo muito grande. Eu tô falando de 12 anos atrás. Então Aham. eu era bem menina e a gente deu esse passo, eu e uma amiga da época da escola, compramos e começamos a empreender. E assim eu fiquei por vários anos.